Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje nós vamos conversar sobre 2 filmes que eu tinha falado no último vídeo, que tem relação ali com a morte, com o luto, com esse processo da vida, da finitude, que toca nesses pontos assim mais delicados da nossa experiência aqui como ser humano neste mundo. E o primeiro filme se chama Um Cara Chamado Otto, ou O Pior Vizinho do Mundo, acho que no Netflix está assim, O Pior Vizinho do Mundo. E conta a história de um personagem que é interpretado pelo Tom Hanks. Isso que é bacana, porque é um cara que você olha para ele e você já lembra de um Oscar, você já sabe que o filme vai ser bom. Então assim, o Otto é um cara super chato, super mal-humorado, de uma forma assim caricatural, porque ele é muito irritado mesmo, ele arruma confusão por coisas que parecem assim, isso é só um detalhe, uma coisa tão pequena, tão insignificante, mas pra ele não, por isso que às vezes parece até engraçado no começo, você vai achar que parece meio Sessão da Tarde assim, mas depois o filme aprofunda, depois o filme vai tomando ali direções que você vê que, caramba, nós somos convidados a pensar, a refletir muito nessas questões da existência. E, na verdade, essa irritabilidade dele, como em muitas pessoas, esconde o quê? Uma dor muito grande. Esconde ali uma tristeza profunda. Por quê? No caso dele, ele é um homem enlutado, ele é um viúvo. Então, isso daí, essa irritabilidade é meio que para não entrar em contato também com sentimentos, não deixar as pessoas se aproximarem, ele tá sempre bravo, sempre, digamos assim, ele não aprofunda, amizades, laços, ele é um cara mais isolado, mais na dele, casca grossa, mas é porque, na verdade, ele tem ali feridas muito profundas. Mas durante, todo o processo ali do filme, você vai conhecendo um outro lado dele, porque acontecem coisas inusitadas, e ele volta aos poucos a entrar em contato com as pessoas, de maneira cada vez mais frequente. Então, graças a uma nova vizinha, que aparece, e que às vezes parece que essa pessoa pode parecer muito entrona, assim, muito intrometida, mas na verdade, às vezes a insistência de certas pessoas em tentar te levar, te convidar para olhar a vida e o mundo por outro ângulo, pode ser super benéfico. E no caso dele acontece isso, ele começa a construir ali um laço, mesmo que sem querer, sem perceber, uma amizade. Essa nova vizinha é alguém que entra na história dele, e ela vai contribuir para esta mudança de percepção do mundo e da vida. Ele vai construindo laços, amizades, algo que era bem improvável, que era assim, que não parecia que estava nos planos dele, porque ele não era uma pessoa querida, ele não era uma pessoa que as pessoas queriam ter por perto, que desejavam ter a amizade dele. Na verdade, ele afastava as pessoas, Então, ele se torna uma pessoa querida, ele desenvolve isso. O filme é emocionante, muito lindo e profundo, porque você vê essas nuances, essas mudanças, a evolução e tudo mais, e porque toca nesses pontos mais sensíveis, No começo tem aquela cara de Sessão da Tarde, como eu já falei, mas no decorrer da trama você vai se conectando com ele, você vai percebendo a profundidade dos sentimentos, Que ali tem uma alma ferida, Muitas pessoas que tem essa postura, de irritabilidade, não são todas, tem gente que está só sobre pressão, muito estresse, mas tem gente que, na verdade, a irritabilidade, ela está ali mascarando um sintoma depressivo, tristeza profunda, dores, tanto é que um dos sintomas da depressão também é a irritabilidade. Não é só tristeza, melancolia, a pessoa que está para baixo. Às vezes a pessoa simplesmente ela é constantemente irritada, está sempre brava, sempre nervosa. Porque parece que a doçura da vida, a ternura, a alegria, tudo isso se perdeu, Tudo isso ficou pelo caminho. Então é como se para a pessoa viver fosse realmente um fardo. Então toca em temas delicados esse filme, até mesmo suicídio, morte, solidão, a velhice, envelhecer, amizade, essa necessidade de ter um outro em nossas vidas, como é importante a gente se relacionar,
a gente construir vínculos, né? A flexibilidade versus a rigidez, né, no caráter, né, ali como traço de personalidade dele, né? Uma pessoa super rígida e que de repente começa a ficar um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais com abertura com as outras pessoas. Ele vai caminhando, né, em outras direções. Então, o ponto importante é este, né, do filme. Ele consegue passar para este outro caminho de construção de vínculo, apesar das dores emocionais, apesar de ser uma pessoa super fechada, né? A vida, de alguma forma, ela vai ganhando novos sentidos, porque ali foi acrescentando novos elementos, né? Elementos humanos, quer dizer, afeto, coisa que ele não tinha na vida dele, né? Começa a ser inserido ali, né, muito afeto, essa amizade, as pessoas, as crianças que aparecem, filhas da vizinha, né? Então é bem bacana, tipo, começa a ter uma outra rotina, né? Quebra a rotina dele, né? Tudo aquilo que era sob controle, né? Tudo aquilo que era previsível, isso vai quebrando. Então é um filme que eu super recomendo, não só para quem está no processo de luto, mas para todos, porque todos nós um dia, né, nós iremos partir. E se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer, né? Então, como apresenta também esse envelhecimento, essa coisa da solidão, do isolamento, e como é importante você ter pessoas em sua vida, né? Pessoas queridas, você construir vínculos, você não se fechar para o mundo, né? Apesar das dores, das tristezas da vida, do sofrimento, você ainda assim, de alguma forma, ainda seguir, né, caminhando. E o filme traz essa reflexão do que queremos deixar, né, de lembranças, de vestígio, que nós estivemos por aqui, né, neste mundo, nós passamos por aqui, né, o que fica depois, né? Não é simplesmente ser querido por questão de vaidade, não, o filme mostra outra coisa, né, que as relações, elas têm uma profundidade, que se a gente olhar para além, né, da superfície, os relacionamentos, né, as pessoas, elas podem ter muito significado, né, em nossas vidas. Então o filme, ele não faz você refletir só sobre a morte, né, é sobre a vida também, sobre quando nós estamos aqui, né, e é um filme que, assim, você vai se emocionar, você vai chorar, é muito bonito e muito emocionante em algumas partes, assim, que não tem como, mas ele deixa um sabor, assim, doce no final, que eu posso dizer, fazendo uma analogia, assim, com a gastronomia. Ele é um filme doce, né? Apesar de falar desses temas difíceis, mas ele traz esse outro olhar, assim, de esperança, de gratidão, de querer deixar alguma coisa, assim, que faça sentido, sabe? Acrescentar sentido em nossas vidas, né? Ele convida você a ir para esse caminho. Já o segundo filme que eu quero te indicar, que é sobre a morte também, e também sobre a vida, é um filme um pouco mais pesado, né? Um pouco mais difícil, é muito bonito também, é um filme longo, mas aí ele já é um pouco mais pesado, porque é um filme japonês, né? Se chama Okuribito, e tem algumas traduções que colocam despedidas, tem um que fala a partida, né? Em português, talvez você encontre ou como despedidas ou como a partida. Esse filme Okuribito é de 2008 e ele é um dos filmes mais emocionantes, né, que fala sobre a morte, sobre a vida. É muito profundo mesmo. Ele abre a nossa percepção para uma outra forma de enxergar esse momento, né? É um filme mais profundo nos símbolos. Ele aborda esse momento da despedida especificamente, né? E em diversas culturas aparece. Apesar de ser um filme japonês, ele mostra ali, às vezes, algumas culturas que não são só, no momento assim da despedida, não tem só o budismo, né, o shintoísmo, tem outras formas que aparecem. E o filme, ele nos apresenta uma profissão aqui no Japão, que precisa fazer um curso profissionalizante para a pessoa poder desempenhar esse trabalho, e a profissão de no kanshi. O profissional, né, de no kanshi, ele trabalha com a aparência dos falecidos, né, prepara o corpo da pessoa que faleceu para um último adeus, né, a seus familiares, seus amigos, né. Esse curso, para a pessoa poder atuar nessa área, não é uma coisa simples, né, ela tem que realmente ser uma pessoa que tem uma sensibilidade ali, uma coisa maior, né, uma sensibilidade, uma noção de estética.
E aí esse filme ele fala, né, que a morte é um tabu, né, que a morte é um assunto difícil. Tanto é que o rapaz que, né, faz o papel lá do principal, do Kobayashi, que é a história do Kobayashi, né, um rapaz que ele é desempregado, mas ele é músico, né, ele toca violoncelo e ele tá procurando emprego e ele vê um anúncio como se fosse assim uma agência de viagens. Então ele vai atrás lá, eu vou lá me candidatar porque que bom, tem uma vaga aqui. Ah, é perto, acho que eu vou conseguir. E quando ele chega lá, ele descobre que a viagem é para o outro lado da vida, né? Então ele fica em choque, mas ele tenta porque ele precisa pagar as contas. Então no começo para ele é uma coisa só dinheiro, não tá nem aí para mais nada, não tem nenhum motivo mais profundo. Mas no decorrer, né, do filme, ele vai pegando esta parte mais sensível deste momento, das famílias, do chefe dele, ele vai construindo relações ali e ele vê a importância deste trabalho, que se todo mundo se recusar, então quem vai fazer isso, né? E ele sofre preconceito, porque mostra também que tem muita gente que não gosta, né, de pessoas que trabalham com a morte, que não sabe separar as coisas, se já acha que a pessoa é suja ou tem algum problema, alguma questão, ou sei lá, tá contaminada com energia ruim. Então ele sofre um preconceito, né? Mas o ponto mais alto desse filme, eu diria que é porque ele nos mostra a importância dos rituais, né? Nesse momento da partida, nesse momento do adeus, né? Eles são importantes para a gente elaborar, para a gente enfrentar e passar por essa etapa, né? Quer dizer, a etapa final da vida, né? Como que a pessoa vai ser tratada? É isso que esse filme mostra, né? O modo que cada um é tratado neste último momento é tão importante quanto em vida, porque a mensagem principal do filme é isso, respeito e dignidade, né? Na hora do adeus, na hora de ir embora, porque todo ser humano merece no mínimo, né, dignidade, respeito, honra, consideração, né, como que vão tratar o seu corpo quando você partir. Então o filme ele mostra isso, né, que é assim, elementos que não podem faltar até mesmo no último adeus, né? As pessoas precisam ter pelo menos a dignidade na hora, né, da morte. São elementos, né, muito importantes que precisam existir nesse momento. E um ponto marcante também deste filme é a canção, né? A canção original, Kuribito, feita pelo Joe Hisashi, ela toca assim, em todos os concertos que você for, não só aqui no Japão, mas em todo lugar que você for, se tiver música, né, músicas clássicas e tiver o Joe Hisashi na lista, com certeza vai tocar essa música. É muito emocionante. E depois que você assiste esse filme, você entende porque que na hora dessa música muita gente chora, né? Porque vai lembrar do filme, vai lembrar de alguém que partiu. A música, ela é marcante, né? Ela toca várias vezes, então ela já ganha um significado ali, né? Um simbolismo mesmo do adeus. Eu estive num concerto de violão aqui no Japão, do Ko Igarashi. Acho que foi em setembro do ano passado. E ele tocou, né, essa música no violão. Então, assim, é uma música muito requisitada. Todo mundo gosta muito, é muito marcante e foi feita especialmente para esse filme. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ouvir. Mas, enfim, são os filmes de hoje que eu venho indicar, fantásticos, né, sobre o assunto. Acredito que traz ali reflexões sobre a vida muito profundas e a gente desapega de muita coisa que às vezes a gente, né, não percebe que está vivendo de uma forma automática ou mais vazia, superficial, e quando você assiste você vê como é importante coisas que parecem tão bobas, tão pequenas, mas que tem ali um significado tão importante, né, de você estar junto com as pessoas, de você valorizar a vida, né, traz esse sentimento de querer valorizar a vida. E também este filme do Kuribito realmente da dignidade, do respeito, né, da honra e a consideração com as pessoas nesse último momento, né, como é importante a gente ter consideração com quem está indo embora,
né? Principalmente nesse momento, não tratar de qualquer jeito, né? Não fazer qualquer coisa, homenagear sim a pessoa, o que você puder fazer é válido para que ela vá embora, né, com dignidade. Bom, então o vídeo de hoje eu fico por aqui, a gente conversa um pouco mais no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, né, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço!